Fala galerinha, dando continuidade aos conteúdos, chegamos à parte de triângulo. E para falar de triângulo, eu começo falando os elementos de um triângulo. O primeiro elemento de um triângulo são seus vértices, ou seja, os vértices é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Beleza? Esses são os vértices de um triângulo. Um triângulo também ele é formado por lados, quer dizer, ele é formado por lados. Nós temos o primeiro lado, que eu vou dizer, que é o lado AB, certo? E o lado AB ele é representado dessa seguinte forma, com essa barra aqui em cima. Isso representa a medida do comprimento de um lado. Nós também temos o lado que chamamos de lado AC, certo? E o lado AC é representado por essa barra em cima. E também temos o lado BC, a medida de comprimento BC, que é representado por essa barra que está aqui nessa parte de cima. Também temos o que chamamos de ângulos internos, lembrando que todo triângulo, certo, tem 3 ângulos internos, por isso que o nome é bem sugestivo, ou seja, triângulo, 3 ângulos. Então, nós temos o primeiro ângulo aqui que está sendo representado pela letra maiúscula chapéu. Esse é o meu primeiro ângulo interno. Nós temos um outro ângulo interno que é representado pelo meu B chapéu. Beleza? E temos o outro ângulo interno representado aqui por esse C chapéu. E já adiantando, eu vou falar o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, beleza? Um triângulo também ele tem o que nós chamamos de ângulos externos, ou seja, nós temos esse primeiro ângulo externo aqui, que é esse A minúsculo, temos esse outro ângulo externo aqui, que é esse B chapéu minúsculo, e esse outro C aqui, que é um outro ângulo externo representado por esse C chapéu. E também temos esse outro tipo de representação, que é representado por esse delta aqui, ó, por esse triângulo ABC. Então, toda vez que tiver essa simbologia, a gente vai indicar isso daqui como sendo o triângulo que tem os vértices A, os vértices B e os vértices C. Avançando, vamos falar em relação à classificação de triângulos. O triângulo ele pode ser classificado de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é em relação às medidas de comprimento do seu lado e a outra maneira é em relação aos seus ângulos internos. Veja bem, se o triângulo ele possui 3 lados de medidas iguais, eu vou falar que ele é um triângulo equilátero, ou seja, ele tem um equilíbrio no comprimento de suas medidas laterais. Então, se os 3 lados forem iguais, eu vou chamar esse triângulo de equilátero. Agora, se ele tiver apenas 2 medidas iguais, ou seja, ele tiver 2 lados iguais, eu vou dizer que ele é um triângulo isósceles, tranquilo? E se ele tiver os 3 lados com medidas de comprimento diferentes, eu vou dizer que ele é um triângulo escaleno. Tranquilo? E aí nós avançamos e chegamos aqui na classificação de triângulos em relação às medidas dos ângulos. Então, olha só, se o triângulo ele tiver, no caso ali, ó, 3 ângulos internos menores do que 90 graus, ou seja, se cada lado interno for menor do que 90 graus, eu vou dizer que esse triângulo é um triângulo ocutângulo. Fazer uma representação aqui no GeoGebra, já está meio riscado, mas eu faço um novo aqui, não gravar. Geometria, cadê? Pronto, desse jeito aqui eu vou aqui, pego um polígono, e o triângulo ele é um polígono, eu vou representar um triângulo, no caso aqui, ocutângulo, ou seja, olha só, eu vou fazer esse triângulo bem aqui, certo? E a medida, olha só, esse ângulo que é representado aqui, onde é que está passando aqui a seta do mouse, a mãozinha,
esse ângulo aqui ele é menor do que 90, esse outro ângulo aqui é menor do que 90, e esse outro ângulo aqui também é menor do que 90 graus. Então, esse triângulo ele é um triângulo ocutângulo, beleza? Voltando lá, ó. Agora, o que é um triângulo retângulo? Quando um dos ângulos internos é reto, ou seja, quando um dos seus ângulos tem uma medida exata de 90 graus. Voltando aqui para o meu GeoGebra, eu vou pegar de novo aqui o polígono e vou desenhar um retângulo. Então, eu vou desenhar esse retângulo bem aqui, ó. Veja bem. E se vocês observarem, nessa parte aqui eu tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Nessa outra parte aqui também eu tenho um de 90, de 90 e 90. Então, a soma desses ângulos internos desse retângulo é igual a 360 graus. Agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um segmento de reto e vou cortar esse retângulo ao meio. Quando eu corto esse retângulo no meio, eu vou ter dois triângulos retângulos, ou seja, é como se esses triângulos retângulos eles nascessem a partir da diagonal de um retângulo. Feito isso, eu vou ter esse triângulo da parte inferior, que é o meu triângulo DEF, e vou ter esse outro triângulo da minha parte superior, que é o meu DGF. Esse triângulo aqui ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus nessa parte bem aqui. Por esse motivo, eu chamo de triângulo retângulo. Eu também tenho aquilo que chamo de obtusângulo, ou seja, quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, um dos ângulos vai ter uma medida maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, veja bem, pegando novamente um polígono aqui, eu vou desenhar esse triângulo bem aqui, ó. Certo? Esse triângulo bem aqui, ele vai ter o quê? Esse ângulo bem aqui, ó, que no caso seria, eu posso dizer, um I-chapéu. Esse ângulo bem aqui, ele vai ser maior do que 90 e ele vai ser menor do que 180. Então, eu posso dizer que esse triângulo bem aqui é um triângulo obtusângulo, beleza? Voltando aqui para o slide, eu avanço e chego aqui nos ângulos de um triângulo. Um triângulo, como eu havia dito, ele tem ângulos externos. Então, olha só essa figura. Eu peguei uma reta e passei ela paralelamente ao lado BC. Então, essa reta aqui ela é paralela ao lado BC desse triângulo. Quando eu passo essa reta paralela aqui e tocando nesse meu vértice A, eu formo aqui um ângulo, no caso, raso, ou seja, um ângulo de meia volta, ou então um ângulo de 180 graus, todas essas nomenclaturas. Observa bem que eu tenho a metade de um círculo bem aqui, onde é que eu estou passando a seta, eu tenho metade de um círculo. Se eu tivesse uma volta completa aqui, eu teria 360 graus. Como eu tenho apenas meia volta, eu vou dizer que isso daqui é o quê? Isso mesmo, 180 graus. Se isso daqui é igual a 180 graus, então eu posso dizer que a soma do meu ângulo externo M mais meu ângulo interno A mais meu ângulo externo N, eu posso afirmar que essa soma desses três ângulos vai resultar em quê? Em 180 graus. Beleza? Como eu havia dito também que a soma dos ângulos internos vai ser igual a quanto? A 180 graus também. Então, se eu somar o meu A, meu B, mais o meu A, mais o meu C, igual eu fiz aqui embaixo, eu vou obter um ângulo de 180 graus. Também tem outro fato que é bastante interessante, que tem uma nomenclatura. Eu posso dizer que esse meu ângulo externo M, mais esse meu ângulo interno B, ele é classificado como alternos internos, ou seja, ele tem medidas de ângulos iguais. Da mesma maneira, eu posso dizer que meu ângulo externo N e meu ângulo interno C, eles são ângulos também alternos internos, e ele tem a mesma medida de comprimento. Essa parte de baixo aí eu coloquei a definição.
certo? Mas é basicamente isso do que eu acabei de falar. Tranquilo? E chegando aqui, ó, nessa parte, eu fiz a extensão, no caso aqui, para conseguir ver com mais facilidade esses ângulos internos, e aí eu chego a uma noção bastante intuitiva. Anteriormente eu falei, quando estudamos ângulos, que quando nós temos dois ângulos consecutivos, ou seja, que eles têm um lado em comum, eu posso dizer, certo, que esses ângulos são consecutivos, né? São consecutivos e também são ângulos adjacentes suplementares. O que são ângulos adjacentes suplementares? Quando somamos o ângulo Z mais o ângulo A, ele tem uma medida de 180 graus. Então, eu posso dizer que Z e A são ângulos adjacentes suplementares. Veja bem, se eu tivesse uma voltinha completa, eu teria 360 graus, mas aqui eu tenho meia volta. Meia volta é metade de 360. Metade de 360 é igual a 180, e quanto a soma de dois ângulos é 180, eu defino como ângulos, no caso, suplementares. E como está um ao lado do outro, certo? Eu posso dizer que o meu Z e o meu A são adjacentes suplementares. Esse mesmo fato acontece nessa parte de baixo aqui, ó. Eu posso dizer que o meu ângulo interno B mais meu ângulo externo Y, eles são adjacentes suplementares. A mesma coisa nesse outro lado aqui, ó. Eu posso dizer que meu ângulo externo X mais meu ângulo interno C, eles dão 180 graus, e eu posso afirmar que esses dois ângulos são adjacentes suplementares. Tranquilo? Bem fácil essa relação aí, né? Avançando mais um pouco, eu consigo tirar uma relação desses ângulos internos e desses ângulos externos. A primeira relação que eu vou tirar aí, é que aqui, ó, eu tenho a metade aqui, ó, de uma volta. Uma volta completa seria uma bolinha completa, e uma bolinha completa é 180 graus, mas como eu tenho só metade, então eu posso dizer que a soma do meu ângulo externo X mais a soma do meu ângulo interno C dá igual a 180 graus, e eles são adjacentes suplementares. Voltando a afirmar, eu posso dizer também que a soma do meu ângulo interno A mais B mais C também vai dar igual a 180 graus. Outro fato bastante curioso é o seguinte: toda vez que eu tiver um ângulo, no caso aqui, ó, que é adjacente, né, um ângulo externo, que ele é adjacente, suplementar esse ângulo interno, eu posso dizer que o valor desse ângulo é a soma dos seus dois ângulos, no caso, internos não adjacentes. Veja bem, eu posso dizer que meu x ele é igual à soma desses meus dois ângulos internos bem aqui. Então, eu posso afirmar que x é igual a A mais B. Voltando no slide anterior, veja bem, eu posso dizer que x é igual a A mais B. Da mesma maneira, eu posso dizer que o meu Z ele é igual ao meu B mais meu C. Da mesma forma, eu posso dizer que o meu Y, o meu ângulo Y, ele é igual à soma do ângulo A mais o ângulo C. Beleza? Lembrando que esses ângulos externos são adjacentes suplementares. Beleza? Então fica essa relaçãozinha interessantíssima para a gente aí debater sobre ela. Falado isso, vou fazer agora um exemplo bem aqui, ó. O exemplo número 1 que eu vou trabalhar com vocês vai começar com uma dica aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó: em cada uma das representações do triângulo, identifique o maior lado. Então, olha só, em qualquer triângulo, o maior ângulo, ele sempre vai se opor, certo? O maior ângulo sempre ele vai se opor ao maior lado. Então, se o meu 80 ele é o maior entre esses outros ângulos bem aí, o meu maior lado ele vai ser, sabe quem aqui, ó?
o lado BC. Então, o meu maior lado ele vai ser o lado BC. Tranquilo? Somente isso que eu queria trazer para vocês. Outra aqui, ó, essa questãozinha bem aí. Ele pede para fazer uma relação entre esses ângulos. Então, ele fala, ó, considerando as medidas A, B, C e D indicadas na representação do triângulo, qual relação de igualdade podemos formar entre? Então, olha só, qual é a relação que eu posso formar entre meu ângulo interno B, o meu C e o meu D? Então, eu sei que a soma dos meus ângulos internos é igual a quem? A 180. Então, a primeira relação que eu posso dizer é que B mais C mais D é igual a quanto? A 180 graus. E essa daqui é a questão A. Resolvendo a B, ele pede para que eu faça a relação entre o meu ângulo externo A e meu ângulo interno B. Eu sei que esse ângulo bem aqui, eles são o quê? Adjacentes suplementares. Então, eu posso dizer que o meu A mais o meu B, ele é igual a 180 graus. Essa é outra relação. Respondendo à minha questão C, ele pede para que eu faça uma relação entre meu ângulo externo A, o meu ângulo interno C e meu ângulo interno D. Então, eu sei o seguinte, toda vez que eu tiver um adjacente, um ângulo externo, né, que ele é adjacente suplementar, eu posso afirmar que meu ângulo externo A ele é igual ao meu ângulo interno C mais o meu ângulo interno D. E essas aqui são as relações que eu posso retirar. Avançando mais um pouco, ele pede o seguinte, ó, calcule o valor de A na representação deste triângulo. Então, veja bem, se eu for analisar essa parte da figura, eu sei que bem aqui eu tenho um ângulo que eu não sei qual que é o valor e eu vou chamar ele de x, graus, que eu não sei o valor. Mas veja bem, aqui eu tenho um ângulo externo e ele é um ângulo adjacente, suplementar a esse outro ângulo. Então, eu sei que 116 graus mais x graus tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Olha só, esse 116, ele está somando, eu vou jogar ele para o outro lado, subtraindo. Então, esse meu ângulo aqui, x, ele vai ser igual a quanto? 180 graus menos 116 graus. Então, esse meu ângulo ali, ele vai ter 64 graus. E eu havia dito anteriormente que a soma dos meus ângulos internos, ou seja, a soma dos meus ângulos internos é igual a quanto? A 180. Mas veja bem, eu tenho dois ângulos internos iguais. Então, eu posso dizer o seguinte, que se eu pegar o 180 menos 64, certo? E dividir por 2, eu vou obter o valor desse ângulo e o valor desse outro ângulo. Então, basta eu fazer 180 menos 64. 180 menos 64 dá igual a 116 graus. Então, eu sei que eu vou ter que dividir 116 graus para esses dois ângulos aqui, porque eles são iguais. Então, se eu dividir por 2, eu vou obter um ângulo de 58 graus. Então, o meu A, certo? O valor de A é igual a 58 graus. Beleza, galerinha? Então, em relação aí aos elementos de um triângulo, era apenas isso que eu queria falar para vocês. Na minha próxima aula, eu vou falar sobre a altura de um triângulo, falar a mediana de um triângulo, depois vou falar sobre bissetriz, mediatriz, vou falar sobre ortocentro, sobre incentro, sobre circuncentro, e por aí vai, beleza? Até mais e até a próxima!